finalidade primeira dessa PEC era esvaziar, diminuir as prerrogativas. A ideia primordial dessa PEC era diminuir a prerrogativa de foro, diminuir, esvaziar a competência universal do STF. Então tinha que deixar bem claro quem tinha competência no STF e quem não tinha prerrogativa de foro no STF. Me parece que passaram por cima disso, não se discute mais isso, e ainda ampliaram a prerrogativa de foro. A verdade é essa. Então, veja, quando você fala em PEC da blindagem, toda a discussão dessa PEC está em torno de voto secreto ou voto aberto para permitir investigação e processo, né? Toda a discussão dessa PEC está sobre isso. Mas a discussão principal não deveria ser essa. A discussão principal deveria ser, pera lá, a finalidade primeira dessa PEC era diminuir o foro por prerrogativa. Era esvaziar a competência do STF. Eu pensei que essa PEC viria para salvar isso, jogar os processos para o primeiro grau. E por que eu defendo jogar os processos para o primeiro grau? O STF se tornou um tribunal politizado e não há como negar. Para você chegar no STF, você tem que ter vínculo com o partido político. Não podem dizer que eu estou falando algo absurdo, porque é exatamente assim. Você tem juiz de carreira no STF? Não tem. O Flávio Dino foi juiz um dia? Foi, há muito tempo. Mas depois foi governador, foi deputado federal, subiu em palanque a favor do Lula. O Zanin foi advogado do Lula. Então, um juiz de carreira, ele não chega no STF. E se isso é dessa forma, você ter processos no STF significa que esse processo vai estar mais preocupado com questões políticas do que jurídicas. Vejamos o que temos agora dessa farsa da trama golpista. Então, essa PEC deveria estar discutindo outra questão que é muito mais importante, que é tirar a competência do STF para processar e julgar deputados e senadores. Não tem problema o processo criminal de um deputado e de um senador chegar no STF, como todo e qualquer processo de qualquer cidadão pode chegar no STF. Mas esses processos têm que começar em primeiro grau. E por que eu defendo isso? Porque um juiz de carreira jamais aceitaria esse processo da farsa da trama golpista. Um juiz de carreira jamais passaria a mão na cabeça do Paulinho da Força, que ficou lá sem ser citado por tanto tempo. Então, um juiz de carreira tem compromisso. Veja, o Fux, a diferença de um juiz de carreira e um juiz político. Veja o voto do Fux. O Fux é um juiz de carreira. Então, o juiz de carreira ele tem compromisso com a correta aplicação da lei. Agora, a gente não está discutindo isso, Marco. Ninguém está falando disso. Está todo mundo discutindo se está certo o voto ser secreto ou não. Eu acho que se perdeu a discussão. Passamos por uma discussão de menor importância, quando o primordial seria acabar com o foro privilegiado, mas, na verdade, essa PEC está aumentando o foro privilegiado e tomando uma discussão que virou, para mim, mais uma cortina de fumaça. Gente, vejam que o jogo está mudando. Não podemos recuar, retroceder jamais. Não vamos nos curvar à tirania. Por isso que eu te convido a fazer parte da minha comunidade. Vamos juntos enfrentar com inteligência e estratégia esse sistema. Juntos pelo nosso Brasil. Entre chiquini.com.br. Faça parte desse exército contra a tirania. Venha para a minha comunidade.